Olha, eu vou ser bem sincero pra você, viu? Eu já vi várias e tremendas injustiças no futebol, daquelas de cortar o coração ou até mesmo de revoltar. E certamente essa envolvendo o Vinícius Júnior consegue justamente mesclar os dois sentimentos, uma mistura profunda de tristeza com uma mistura profunda de revolta. Você sabe muito bem que o Real Madrid da temporada passada deixou muito a desejar. A equipe que brigaria por todas as competições possíveis e imagináveis ficou apenas com uma Copa do Rei. Mas se a gente levar em consideração as atuações, gols, assistências, participações sem gol, personalidade e todos os critérios possíveis e desejáveis para colocar Vinícius Júnior no patamar de melhores jogadores da temporada passada, olha, ele certamente tá. Você pode até falar que ele não foi o melhor jogador do mundo, pois até mesmo aqui no canal a gente se empolgou um pouco e eu tinha até falado que ele tinha assim uma certa chance de brigar no top 1. Vamos combinar que foi de certa forma uma ilusão. Mas a gente fala desde sempre que não é exagero algum colocar o Vinícius Júnior ao menos no top 3 de melhor jogador do mundo da época. De uma época, claro, que não é distante. Há meses atrás, víamos Vinícius Júnior fazendo tudo. E se no Ballon d'Or estão discutindo se ele vai ficar em quarto ou terceiro lugar na briga com Kylian Mbappé, na UEFA, meu amigo, a maior sacanagem aconteceu. Ele não ficou nem mesmo figurado no top 11. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do desrespeito que estão fazendo com o Vini? Pois é, agora você vai ter, isso se não tiver. Veja agora as reações do mundo e a reação do próprio Vini após a sacanagem do prêmio de melhor do mundo da UEFA. Mais uma pra conta, hein, Vini? Seja forte. Se inscreva no canal, deixa o like e assim acompanhe todo o desenrolar de uma história que parece não ter fim. Olha, não fazem nem 3 meses, quando os escândalos mais profundos de Vinícius Júnior chegaram a plena gota d'água. Na verdade, apenas há 2 meses, já víamos uma revolta acontecer. Valência e Real Madrid, aquele confronto tão esperado. Isso, claro, pelos fãs de futebol, acabam tendo contornos de guerra. Eu acho muito difícil que você talvez esqueça, principalmente os episódios que furaram a bolha do futebol. Mas não é que nosso futebol, muitas vezes irreverente, pudesse ter furado a bolha de maneira positiva. Não é como se os golaços, assistências e tudo que contorna o futebol na mais bonita essência houvesse furado a bolha, mas sim um caso que extrapolou os campos e foi direto para a delegacia. Um caso de polícia, um caso de racismo. Em pleno 2023. Essa frase é até clichê, mas ao que parece as pessoas não aprendem. À medida que a sociedade evolui, as pessoas involuem. Um movimento contrário à evolução, um movimento contrário a aprender, um movimento contrário a aceitar e um movimento contrário a incluir. Vinícius Júnior, um jogador que agora já tem uma grande consolidação na Europa, foi completamente desrespeitado por covardes. Covardes esses que não vão ter o Vinícius Júnior em suas equipes. E é muito fácil, claro, combater o racismo simplesmente colocando notinha, falando texto ou simplesmente fazendo básico, quando na verdade o racismo tem que ser combatido com atitudes essas que a La Liga não teve, e que claro, Javier Tebas e outros grandes magnatas da La Liga passaram a ter após a pressão internacional. Pois se dependesse da pressão nacional da Espanha, olha, eu vou te dizer, viu, não vai mudar muita coisa não. Pois afinal de contas o caso foi tão abafado que nem parece que teve essa seriedade. Dito isto, vamos voltar ao ponto inicial, para que a gente não perca o foco. Meses após tudo isso, Vinícius Júnior mostrar que não iria se calar perante atos tão petulantes e atos tão preconceituosos, que acabam claro por manchar sua imagem no futebol de uma maneira irreparável, mais um caso lamentável, mas agora referente ao seu desempenho. A UEFA todos os anos faz o seu prêmio fora a parte. Vale lembrar, claro, que o prêmio de melhor do mundo da UEFA não é equiparado ou comparável da FIFA. Afinal de contas, cada federação vai ter os seus parâmetros para definir qual realmente é o melhor jogador de cada instância. Mas espera aí também, né? Vinícius Júnior até em quinto lugar, sexto, sétimo, até o que fosse, já seria uma grande injustiça. Mas ao ficar de fora dos top 10, ou melhor dizendo, do top 11, aí que a coisa realmente se incomoda. E quando chega ao ponto dos próprios jornais espanhóis se revoltarem com a situação e mostrarem tamanho desprezo com essa notícia de que a UEFA desprezou Vinícius Júnior, olha, é porque realmente a coisa impactou. O jornal espanhol detonou a UEFA por isso. O jornal AS da Espanha detonou a UEFA por deixar o atacante Vinícius de fora da eleição dos 10 melhores jogadores da última temporada no futebol europeu. O ex-atacante do Flamengo viveu o maior protagonismo no time merengue desde que chegou à Europa, mas venceu apenas a Copa do Rei. A última temporada de Vinícius foi a melhor desde que chegou ao Real Madrid, 23 gols e 21 assistências. No ano anterior, o astro brasileiro ficou entre os 9 primeiros dessa lista de indicados e o jogador do ano da UEFA, com menos gols e menos assistências, mas com o título da Champions League debaixo do braço, incluindo um gol na final, disse o periódico. O artigo ainda citou que o brasileiro ficou atrás de jogadores como Gundogan, Brozovic, Rice,
McAllister e Jesus Navas. Em 13 jogos disputados na mais alta competição europeia, marcou 4 gols e distribuiu 7 assistências, sendo fundamental para chegar às semifinais. A omissão de Vinícius na lista de indicados do prêmio de melhor jogador da UEFA causou surpresa nos torcedores do Real Madrid. Os 3 finalistas do prêmio são, respectivamente, o meio-campista Kevin De Bruyne, Manchester City, e os atacantes Lionel Messi, ex-PSG e atualmente no Inter Miami, e Erling Haaland, Manchester City, que são os finalistas agora. O vencedor irá ser anunciado no dia 31 de agosto, durante o sorteio da fase de grupos da UEFA Champions League. Em 2022, o atacante Karim Benzema, que na época estava no Real Madrid, foi escolhido como o melhor jogador do futebol europeu. De Bruyne e Haaland estão colhendo os frutos de serem grandes destaques da campanha do City, que rendeu o título da Champions League. Enquanto o belga foi o maior garçom, com 6 assistências, o norueguês foi quem ainda balançou as redes mais vezes, com 12 gols. Já o Messi teve uma temporada menos vitoriosa do que os vencedores da Tríplice Coroa. Apesar de ter conquistado o campeonato francês, o argentino foi eliminado com o PSG nas oitavas de final da Champions pelo Bayern. Porém, o seu desempenho com a seleção argentina na Copa do Mundo 2022 pode ter pesado na escolha. A UEFA também anunciou os nomes que concorrerão ao prêmio de melhor técnico da temporada. Os finalistas da Champions pelo Manchester City e Inter de Milão, Joseph Guardiola e Simone Inzaghi, foram indicados. O outro nome na disputa é Luciano Spalletti, que foi campeão italiano com a Napoli. E claro, com todo respeito, vou falar uma certa opinião e obviamente você pode discordar, mas se a gente colocar meio a meio, falando claro da UEFA, que diz respeito a competições europeias e não fora a parte, é meio estranho Vinícius Júnior ficar tão distante assim, por exemplo, do Messi. Porque vamos combinar, obviamente o Messi se destacou bastante e vai se destacar nos prêmios da FIFA e da France Football, que levam futebol a nível internacional e citam competições como a Copa do Mundo. De fato, a Copa do Mundo de Lionel Messi foi perfeita, impecável, e ele foi gigantesco ao levar a seleção argentina a algo inimaginável, ser campeão do mundo pela 3ª vez. Mas será mesmo que há uma diferença tão grande e grotesca referente a Messi e Vinícius Júnior, a ponto dele estar no top 3 e Vini não estar nem entre os 10? Pois Vinícius guiou o Real Madrid de maneira muito mais singular, e o Messi no PSG, para ser bem sincero, chegou perto até de fracasso. Fracasso em relação ao clube, e obviamente ele não tem culpa do PSG ser uma zona, uma tremenda bagunça, mas em momentos de Champions League, de fato, o Messi não conseguiu mudar a situação de um PSG que, mesmo com claro Neymar e Mbappé, estava afadado ao mais profundo fracasso. O Messi por si só já falou várias e várias vezes que o seu prêmio coletivo vale bem mais que o individual, e que isso não é tão parâmetro assim para ele. Desde que sua equipe esteja bem, ele não se importa em ficar ou não no primeiro, ou terceiro, ou quinto, ou 10º lugar do prêmio de melhor jogador do mundo, como por exemplo na temporada 21-22, que ele e Neymar ficaram fora do top 30. Mas ainda assim, bicho, é muito complicado ver tudo isso, e principalmente ficar calado. Por isso, claro, expresso minha opinião, assim como também eu acredito que vocês percebem a tamanha injustiça que Vini passou novamente. O brasileiro está mais que acostumado a receber isso, receber lorotas da imprensa, receber injustiças dessa maneira, receber críticas, receber ofensas, receber o mais profundo esgoto futebolístico daqueles que ofendem simplesmente pela sua cor. E mais parece um comunicado da UEFA ao seguinte, e mais parece que foi um comunicado claro e expresso da UEFA, pelo fato do Vinícius Júnior ter se manifestado de forma tão atuante em relação a casos de racismo. Parece que a UEFA está meio que dando uma pena retributiva a isso. Parece que de fato o parâmetro Vinícius Júnior, como influenciador, como pessoa pensante, como alguém que combate o preconceito que ele mesmo sofre, ter sido determinante para que a UEFA fizesse isso. E segundo o próprio jornal Marca, pessoas próximas e ligadas ao Vini receberam o Vini completamente descontente, revoltado com a situação. Haja vista que achava que merecia ao menos um 5º lugar que fosse. Não dá pra discordar do Vini, né? Chega a ser de fato muito revoltante, pois afinal Vinícius Júnior agora, com a ida do Neymar pras Arábias, é com certeza a nossa maior herança brasileira. Claro que ainda não chegou no nível do Neymar na seleção, mas claro ainda é muito jovem, e as pessoas colocam uma pressão exacerbada nele, quando claro ainda há tempo dele despontar e ser muito importante. Pois na Copa do Mundo, por exemplo, quando foi substituído contra a Croácia, a seleção não teve mais o ímpeto ofensivo, e por mais que Neymar fizesse o gol, não conseguiu emplacar mais um, perdendo para a Croácia de maneira melancólica. Então é óbvio mais uma vez que eu não poderia deixar de expressar a minha solidariedade a Vinícius. Não foi uma tragédia a nível familiar, pessoal ou algo do tipo, mas obviamente o futebol de Vini foi minado mais uma vez. Minado por pessoas oportunistas, minado por pessoas que desconhecem o verdadeiro trato e talento do futebol. Vinícius, estamos com você. You're the sunflower.
gostou do formato do vídeo, gostou também da opinião, ou você discorda de mim, não tem problema, comenta aqui. Obrigado por ficar mais uma vez aqui no canal, mais um vídeo terminado com sucesso, e eu te vejo claro no próximo vídeo. Sempre vou estar aqui. Até o próximo vídeo, valeu!